Fala pessoal, aqui é o Felipe. Neste vídeo veremos os adjetivos nas suas formas masculina e feminina associadas à conjugação do verbo être. Veremos frases simples, mas de uma relevância enorme para o dia a dia. Vamos lá então, ó. L'adjectif au masculin e au féminin. Então, o adjetivo no masculino e no feminino. Vamos começar então. A regra geral é que, se quisermos passar um adjetivo do masculino para o feminino, basta colocar um "e" na última sílaba, na letra final. Vamos aos exemplos. Eu separei aqui, ó, Arnaud para o nome masculino, Marie para o nome feminino. Vamos começar. Arnaud est grand, intelligent, français et fermé. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Arnaud est grand. Então, ele é alto. Intelligent, inteligente. Français, francês. E fermé, fechado. Assim, aquela pessoa que não quer papo com os outros, que fica no canto dela e não tá nem aí, sabe? Que não se abre mesmo. Fermé. Vamos passar agora essa frase para o feminino. Marie est grande, intelligente, française et fermée. Então notem, ó, o som só não vai se alterar para o fermé. Porque, ó, como eu já expliquei em vídeos passados, esse "zinho" aqui no fim, ó, não vai ter som como quando ele estiver associado a esse "e". Nos outros casos, como as palavras terminam por consoante, quando colocarmos um "e", o feminino vai ter uma sílaba própria. Vamos colocar assim, né? Vai ter som a última sílaba. Beleza, pessoal? Essa é a regra clássica que predomina com certeza na língua francesa. Vamos para o caso número 2, que eu chamei de a regra do "e" no fim. Bem, pessoal, essa aqui é a maior mamata, porque eu disse que para colocarmos um adjetivo no feminino bastava acrescentar um "e" no fim. Se o adjetivo já no masculino mesmo acaba com "e", é óbvio que ele vai ser igual também no feminino, ou seja, em adjetivos que acabam com "e", a forma vai ser exatamente a mesma para o masculino e para o feminino. Vamos a exemplos então, ó. Arnaud ou Marie, então esse "u" é o "ou", então Arnaud ou Marie. E rapide, então rápido ou rápida. Sage, sábio ou sábia. Sympathique, simpático ou simpática. O Y tem som de I no francês, pessoal. Certo? Então, o adjetivo acabou com "e", não tem segredo. É a mesma forma para os dois. Por fim, pessoal, eu separei os adjetivos terminados em on, en e l, que eu chamei de regra da duplicata da consoante final. Vamos a exemplos aqui, ó. Aqui eu peguei o meu nome mesmo e Ana, um nome aqui no Brasil, para a gente usar nos nossos exemplos. Vamos lá, exemplo 1. Felipe et Mignon. Felipe et Mignon. Notem que o GN no francês, pessoal, tem o som do NH para nós. Mignon. Mignon é um termo informal no francês para quando você quer falar que alguém é, digamos, bonitinho, ajeitadinho, gatinho. Então, é esse o termo. Passando agora para o feminino. Ana et mignonne. Então notem, ó, dobrei o N no fim, acrescentei um E, passou a ter som de nyon. Então, mignonne. Vamos agora para outro exemplo, dessa vez com um O. Felipe et brésilien. Felipe et brésilien. Felipe é brasileiro. Vamos para a forma feminina agora, ó. Ana et brésilienne. Ana et brésilienne. Então nota, pessoal, ó, isso aqui é carta marcada. Terminou em ON, EN, dobra o N e acrescenta um E. Isso aqui é regra clássica. E por fim, eu separei também, ó,
quando o adjetivo acaba com EL. Então, Felipe est ponctuel. Felipe est ponctuel. Felipe é pontual. Anna est ponctuelle. Anna est ponctuelle. Notem que o som é exatamente o mesmo, só muda a forma escrita quando o adjetivo acaba com LE. Notem que o som é exatamente o mesmo, só muda a forma escrita quando o adjetivo termina com EL. Beleza, pessoal? Então, ficam esses exemplos aí. Treinem. Caso tenham dúvidas, mandem mensagem ou comentem aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.